Olá, muito boa tarde para você que vai nos acompanhar numa entrevista bem interessante. Bom, infelizmente, de acordo com o Instituto de Geografia e Estatística, o Brasil tem atualmente 14,2 milhões de desempregados. E esse número tem crescido muito nos últimos tempos e, obviamente, que isso reflete a crise econômica enfrentada pelo nosso país. E para falar sobre isso, justamente, nós trouxemos aqui Karen Vogel. Olá, Karen. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. A Karen é psicóloga, além de professora na The School of Life e também especialista em terapia comportamental. Eu queria fazer uma ressalva antes, que é o seguinte: a edição da revista Você S.A., que inclusive já está nas bancas, a edição de junho, eu gostaria que eles colocassem na tela a arte exatamente. Ela traz uma reportagem que, na verdade, é um manual pós-demissão, tá? Então, aí é para você seguir uma análise do que fazer na pós-demissão para que não seja tão pesada quanto costuma ser, né? E a reportagem, ela cita uma coisa interessante, triste, porém interessante. Diz o seguinte, que o luto de perder o emprego é muito mais difícil, veja só, do que perder o cônjuge. Quer dizer, é uma tristeza profunda. E eu gostaria de saber de você, Karen, como lidar com essa profusão de sentimentos decorrentes da demissão? Tereza, é um desafio, porque se trata de uma fase onde existem muitas emoções que a gente chama de negativas e em alta frequência. É um desafio lidar com tantas emoções em alta frequência e intensidade alta. O que faz com que essa fase seja especialmente difícil de lidar, porém não impossível. Acho que até por isso que a gente está aqui conversando hoje. As primeiras sensações emocionais e questões emocionais envolvidas muitas vezes é culpa, né? Culpa relacionado a ter errado ou ter deixado a desejar, vergonha relacionado às pessoas que trabalham com as pessoas que trabalham com a gente na empresa ou na situação que eu estava empregada, vergonha relacionada a ter falhado e principalmente tristeza que muitas vezes se relaciona com uma falta de perspectiva sobre o futuro, sobre incerteza sobre o futuro. E essa incerteza também gera aumento de ansiedade. Então, veja... E é de repente, desculpa a interrupção, claro. Mas é de repente uma desconstrução de quem é você, né? Sim. Porque assim, o que me define, na verdade, Sim. é o seu caráter, a sua vivência e tal, só que o emprego, o trabalho, ele é muito importante na sua vida, na minha vida, entende? E quando isso, de repente, putz, não existe mais, você se vê meio à deriva, né? Sim. E justamente, acredito que assim, o principal registro que você quer deixar para as pessoas é justamente que isso não é verdade e que as pessoas têm de se livrar disso, né? E trabalhar no lado oposto, que é o que a gente vai conversar daqui a pouco. Sim, existe uma coisa sobre o seu trabalho que eu queria entender, queria que você explicasse para os nossos queridos internautas, que se chama terapia da compaixão. Agora eu quero entender uma coisa, essa terapia da compaixão, ela pode ser autocompaixão também? Pode, ou só simplesmente ajudar os outros com a nossa compaixão? Com certeza. Vamos lá. Com certeza. É uma excelente pergunta essa, porque é uma dúvida comum. Muitas vezes a gente trabalha primeiro a autocompaixão, né? Ou seja, como eu me trato, como eu lido com as minhas dificuldades e com os meus períodos difíceis da minha vida. Em geral, a gente tende a ser mais compassivo com o outro do que consigo mesmo. De forma geral, somos duros com nós mesmos, não gostamos das nossas falhas, pegamos no nosso pé, somos exigentes com nós mesmos. Então, dentro da terapia da compaixão, a gente trabalha esse olhar mais tolerante consigo mesmo, aprendendo a lidar com essas emoções desafiadoras sobre essa fase, e observando os pensamentos que eu tenho sobre não ser bom, os pensamentos que eu tenho sobre ter falhado, não ter sido bom. Então, a gente vigia o pensamento, a gente aprende, né, dentro desse modelo, a vigiar os pensamentos para que eles não piorem emocionalmente o indivíduo.
Quais seriam as dicas práticas para que isso não aconteça? Prático mesmo, vamos lá, vamos citar uns passos. A primeira coisa é observar, na maior parte do tempo que a pessoa conseguir, sobre o que ela está pensando. Quando a pessoa perde o emprego ou está num momento, né, entre empregos, entre trabalhos... Entre safra, que entre a gente fala. safra, isso. É muito Nessa bom. entre safra, é comum a gente não estar empregado, a gente não tem, né, muitas vezes a gente não tem dinheiro, a gente tem dúvidas sobre o futuro. Então, os pensamentos, em geral, eles podem ser desafiadores e serem do tipo assim... Ah, mas e se eu não conseguir? Ah, mas será que eu vou conseguir manter o meu emprego agora? Puxa, mas se não deu certo uma vez, será que vai dar errado de novo? Então, observar e vigiar esse tipo de pensamento é o que a gente ensina para os nossos pacientes, para que, de uma certa forma, o pensamento não tenha mais impacto emocional do que ele já está vivenciando na vida dele. Claro. Claro. E uma outra dica, não sei se você gostaria de compartilhar, e se você acredita nessa dica, que eu já li muito também, é que não só por uma questão de pós-demissão, né, mas uma questão assim, para você ir atrás dos seus sonhos, né, realmente criar metas. E para que você crie metas, essas metas não tem que ficar simplesmente no mundo das ideias. Seria muito bom você colocá-las no papel. O que você acha sobre isso? Eu acho interessante, é como se fosse um guia, né, para que... É interessante que isso pode ajudar a pessoa a se responsabilizar. Uma das coisas sobre a perda de um emprego, por mais que a pessoa tenha sido mandada embora por uma questão de corte, né, a empresa mandou embora não porque eu fui ruim, mas porque estamos num período econômico difícil do país, é difícil a pessoa não lidar com essa questão como uma falha. Eu falhei. Eu fui ruim, por exemplo. Então, colocar uma lista de metas e se responsabilizar por essas metas, indo atrás e agindo, com certeza vai melhorar essa sensação ruim que eu estou tendo sobre mim e sobre o meu desempenho. Entendi, muito bem. Eu estou tentando aqui achar as perguntas dos nossos internautas, mas eu estou com uma pane aqui no meu celular, então a gente vai combinar o seguinte, internautas, para que eu não perca o foco da entrevista, a gente vai fazer assim. Eu não vou deixar de responder as dúvidas de vocês. A gente combina o seguinte, logo depois, esse ao vivo, eu vou lá no Facebook, dou uma olhadinha em todas as perguntas, me comunico com a Karen e respondo um a um, tá bom? Promessa é dívida, certo, Karen? Sim, então ótimo, tá bom, vamos otimizar aqui o nosso trabalho. Bom, e uma outra coisa, Karen, também é bom ressaltar para os internautas, principalmente que estão nos assistindo e que estão vivenciando essa situação justamente do pós-demissão, é muito importante ressaltar que no cenário atual, muitas empresas, elas demitem funcionários não por questão de competência, do desenvolvimento do trabalho, e sim por uma questão da própria estratégia da empresa. Às vezes, você está numa posição alta, você faz um trabalho excelente, mas eles precisam reduzir custo, e a CLT não permite que o seu salário seja reduzido. Então, às vezes, é uma questão mesmo de estratégia interna da empresa, né? Isso é muito bom ressaltar, para que as pessoas não se sintam mais depressivas tão fracassados, não é isso? Com certeza. Quais as dicas que você tem para dar em relação a isso? Na verdade, assim, lembrar sempre, né, de que o fato de eu ter falhado uma vez não quer dizer que eu sou uma falha total, não quer dizer que eu vou falhar sempre. E mais do que isso, nesse exemplo a gente não está falando tanto de falhas, a gente está falando de uma questão estratégica da empresa, né? Então, lembrar disso. Antes da gente encarar algo como pessoal, a gente olhar em perspectiva. Puxa, tudo bem, perdi o meu emprego, não foi tão por conta de mim, e sim por uma questão da empresa. E tentar levar isso de uma forma não pessoal, ou seja, daqui para frente eu vou continuar fazendo o meu melhor, e se eu falhar, tudo bem também, não tem problema, né? Eu vou tentar de novo e vou retentar e vou fazer de novo quantas vezes forem necessárias. Dentro da terapia da compaixão, a gente trabalha muito o quanto a gente precisa aprender a lidar com os nossos próprios erros e não esperar que a gente não falhe, porque a gente é ser humano, a gente erra. Então, quando a gente aprende, quando a gente se conscientiza de que a gente pode errar,
a gente é menos duro com as nossas falhas ou com coisas sobre a nossa vida que não saíram do jeitinho que a gente imaginou. A gente fica mais tolerante, mais resiliente. E talvez também seja um momento especial para que as pessoas possam se autoanalisar, né? Ver os prós e os contras, as lacunas, inclusive na questão de conhecimento do trabalho, para ir atrás, né? Em busca. E que não seja um tempo para se automassacrar, não é mesmo? Tem pessoas que lidam com essa situação ficando revoltadas, ficando com muita raiva, indignadas e, né, é um tipo de ação. O outro tipo de ação é lidar com essa situação, podendo aprender ao máximo sobre o que ela pode oferecer. Então, são dois tipos diferentes de como eu reajo, porque são situações que a gente não gosta, de fato, e aí como a gente vai reagir a ela é a grande questão. Então, eu posso reagir revoltado, bravo e sem aceitar, o que vai me trazer um tipo de sofrimento maior ainda. Ou eu posso reagir com resiliência, entendendo e aprendendo que tem uma lição ali que eu posso melhorar como pessoa. Existe algum exemplo que você tenha captado dos seus pacientes de assim, uma certa autossuperação que você queira abordar? Existe alguma coisa fresca, latente na tua mente que você queira compartilhar com os internautas? Eu acho que, em termos de uma pessoa específica, eu acho que não seria bom dizer, mas talvez exemplificar o quanto que as pessoas saem mais fortes e mais preparadas para novos desafios da vida quando elas passam por situações como essa, de perder emprego. Então, é muito interessante porque no momento que a gente está passando pela situação, a gente está detestando, a gente não quer vivenciar. Você não tem compreensão disso, não adianta. Mas depois, essa situação trouxe tanto aprendizado ou trouxe uma nova oportunidade profissional. Melhores, né? Melhores, que a pessoa fala, puxa, que importante que isso aconteceu na minha vida. Então, por mais que a pessoa não esteja nessa fase, então fica a dica para quem está assistindo que não está nessa fase, que provavelmente essa fase ainda vai chegar, ou seja, a gente olhar para a situação de uma forma positiva, encarar como algo que foi importante para o meu aprendizado e para o meu crescimento. Muito bem. Karen, eu vou te interromper um pouquinho, só para chamar os novos internautas que estão entrando agora, só para relembrá-los que a entrevista de hoje é com Karen Vogel, ela é psicóloga e professora da The School of Life. E o tema de hoje é assim, é meio que um manual pós-demissão. Inclusive, eu gostaria que você acompanhasse na tela, nós lançamos a revista Você S.A. de junho e justamente temos uma reportagem sobre o manual pós-demissão. Qual é o passo a passo do que você provavelmente está enfrentando e como que você pode superar isso, tá? Agora, Karen, além de tudo, deveria ser, né, uma fase de revisão de processos, inclusive sobre o que nós colocamos no currículo. Porque o que acontece? Muita gente, isso não tem nada a ver com idade e experiência, tem muito macaco velho aí, colocando no currículo, por exemplo, fluência em determinada língua. Isso não é verdade. O que acontece? O entrevistador, quando você for fazer uma entrevista de emprego, ele pode muito bem, você fala, não sei, italiano, fluente, então vamos começar italiano. Você não sabe a surpresa do outro lado da linha, se a pessoa domina o idioma que você falou que fala e na verdade não fala. Mentir não existe, gente. Tem que abolir isso do currículo. Mentira tem perna curta. E a primeira coisa que o gestor vai notar em você. Então não faça isso, não é mais bonito. Bonito é falar exatamente quais são as suas competências e de repente que sim, você quer aprimorar a fluência em um determinado idioma, mas que isso vai vir com o tempo. Todo mundo passou por isso. Não é mesmo, Karen? Claro, com certeza. Muito bem. Bom, seguinte, na prática, a pessoa passa por diversas fases, como a gente conversou, né? Nesse guia do manual pós-demissão, perdão, não deixa de ser depressão também. Deixa de ser depressivo. Da Você S.A., exatamente. Também a pessoa, ela deve aceitar que ela tem que estabelecer uma nova rotina. Então, por mais que ela não esteja trabalhando, ela tem que ser produtiva. Quais seriam as dicas nesse quesito? É interessante isso, porque isso está ligado com ações. Então,
de uma certa forma, por mais que eu esteja pensando que eu não quero, que eu não estou afim, são importantes as ações, ou seja, eu colocar, estabelecer coisas para serem feitas, porque quanto menos eu ajo, mais eu começo a alimentar os meus pensamentos de menos-valia e de incompetência, né? Então, as ações, elas são importantes. Pode não ser uma ação como passar o dia todo procurando um trabalho, mandando currículo, mas ações que façam a pessoa se sentir ativo. Uhum. Ela Né? pode, claro, dedicar parte do dia Exato. na procura de um novo emprego, mas que isso Exatamente. também não tome 10 horas por dia, tá Exatamente, errado, né? exato. Então, as ações, elas são muito importantes para a qualidade de vida emocional da pessoa, para ela sentir que ela está ativa, que ela está indo atrás, que ela está lutando e que ela não tá sem ação, ou que ela não está desempenhando, que ela está entregue, por Entendi. exemplo. Agora, Karen, no caso de pessoas casadas, né? Uhum. Quando o cônjuge está desempregado, né? O que acontece? Dureza, né, Existe uma Tereza? questão também do julgamento. Poxa, aquela pessoa imprestável, se passa muito tempo, às vezes em 3 meses o problema está resolvido, mas de repente o prazo da demissão, a pessoa fica sem emprego por mais de 1 ano e isso começa a impactar o relacionamento, né? Sim. Então, quais seriam as suas sugestões para que o casal realmente exerça o amor nessa hora da forma mais sublime possível, sem que haja julgamento? O mais importante é exatamente isso que você falou, Tereza. O não julgamento é fundamental, porque, de uma certa forma, a pessoa não escolheu aquilo. Ela está vivenciando, ela perdeu o emprego. Se ela pudesse escolher, ela com certeza, né, não teria sido demitida. Ela teria pedido para sair, né? Mas sido demitida não. Então, a pessoa ter um pouco essa compreensão de que a pessoa está passando por um período difícil, um período de redefinição pessoal, de redefinição de identidade, De muitas valores. vezes de valores e daquilo que ela quer fazer para o resto da vida dela. Então, é um período muito difícil. Homens, especialmente, sofrem muito com essa situação, porque o homem, ele tem aquele drive para o trabalho, né, como provedor, como a pessoa que, ainda hoje, né, como o trabalho é uma das identidades mais fundamentais para um homem. A mulher tem o trabalho, mas tem também a família, na qual ela se divide, enfim. Então, de uma certa forma, a mulher também entender que, ou o homem, né, entender que trata-se de um período difícil, temos sim que ter um pouco de compaixão pelo outro e resiliência nesse momento. E talvez o que eu vejo é que as pessoas tentam ajudar dando algumas sugestões do tipo, faça isso, faça aquilo, né? E muitas vezes, a depender da resposta do outro, ele já tentou uma série de coisas, né? Então, em geral, o cônjuge tenta ajudar, mas ele não ajuda. Então, uma boa pergunta seria, como eu posso fazer para te ajudar? Qual é a melhor forma para eu te ajudar nesse momento? E se eu estivesse no lugar dele, no lugar dela, o que eu gostaria de ouvir? Tem isso também, né? Tem Empatia. isso também, exatamente. Né? Muito bem. Às vezes a gente acha que está ajudando falando ou sugerindo uma coisa Você está irritando. e você está irritando. E aí a melhor pergunta é, como eu posso te ajudar? Certo. Muito bem. Karen, infelizmente a nossa entrevista está chegando ao término. Mas antes de você ir embora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a The School of Life e os seus cursos lá. Acho interessante compartilhar isso com os nossos internautas. Claro, a The School of Life ela é uma escola inglesa que está com sede aqui em São Paulo, né? As diretoras são a Diana e a Jaque, que estão fazendo um trabalho lindo na nossa sede lá na Vila Madalena. Os cursos são abertos para público leigo, então tem todo tipo de curso interessante, desde questões sobre trabalho, até para quem tem dificuldade de ficar sozinho, para quem quer aprender a amar a si mesmo, como, por exemplo, né, o meu curso sobre autocompaixão, que a gente tem lá, até cursos de mindfulness. Então, ele é aberto para público em geral. As aulas são durante a semana à noite e em alguns sábados a gente tem algumas imersões. Tá ótimo.
Karen, muito obrigada Obrigada a pela você, sua Tereza. presença e vamos aguardar a próxima oportunidade. Obrigada, pelo viu? convite. Um Obrigada. abraço. Internautas, muito obrigada pela audiência e não se esqueçam, eu vou dar uma olhadinha nas perguntas, se tiver algumas eu passo para a Karen e respondo pessoalmente, tá bom? Até a semana que vem com mais Você SA para você. Até lá!